Terminamos com a apresentação do Instituto Nacional de Emergência Médica com o projeto Via Verde Reanimação. Para fazer a apresentação chamamos a doutora Raquel Ramos. Ora, gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade que é dada ao INEM de aqui apresentar publicamente este projeto de Via Verde Reanimação, que consideramos de facto ser um projeto que tem um elevado impacto para a nossa sociedade e irei tentar ilustrar que assim é, passando por alguns pontos, nomeadamente a situação em que contextualizamos este projeto, o seu enquadramento, aquilo que nos propusemos a fazer, a forma como o fizemos e onde esperamos ter chegado e para onde queremos ainda avançar. Assim, relativamente à situação que nos levou a desenvolver este projeto, queria dar-vos nota de dois factos importantes. O primeiro deles é que, efetivamente, existe um número significativo de paragens cardiorrespiratórias que acontecem em ambiente extra-hospitalar e aquele número que está ali referido de 15.700 são os números que, em 2017, apenas pelo critério idade, poderiam ser situações incluídas na Via Verde Reanimação. Por outro lado, existe também um facto conhecido que, hoje em dia, devido aos progressos da medicina e da tecnologia, cada vez mais pessoas têm critérios para serem incluídas como candidatos a transplante e, por outro lado, graças também ao facto da diminuição daquilo que são os acidentes, existe uma escassez de órgãos para estes candidatos a transplante. Do outro lado da balança, facto, e é um facto e continuará a ser, é que o objetivo primário das medidas de reanimação é salvar a vida dos doentes. No entanto, poderá haver aqui algumas medidas que favoreçam com que haja, de facto, uma deslocação da balança para o lado que nós queremos, ou seja, para que mais vidas possam ser salvas. Como, portanto, relativamente à evolução técnica e científica, atualmente existem técnicas inovadoras que já estão implementadas no nosso país e são eles a reanimação extracorpórea, que depende de uma técnica avançada também, que é a oxigenação por membrana extracorporal. E o que se verifica é que em determinadas situações, portanto não em todas, mas em algumas muito específicas, isto traz resultados favoráveis. Para além de permitir fazer técnicas avançadas de tratamento dos doentes, pondo esta técnica como suporte ou resgate, digamos assim, ela também vai permitir a ponte para a transplantação de órgãos. E para isto é necessário que, quando estamos a falar de doentes em paragem cardiorrespiratória, haja aqui claramente uma capacidade de fazer manobras de suporte básico de vida, e estamos a falar das compressões cardíacas que todos certamente conhecem, de forma muito eficaz. Para isso é necessário muitas vezes substituir aquilo que é a mão humana por equipamentos que conseguem garantir a eficácia destas compressões e são eles os compressores cardíacos externos. Dar-vos, por exemplo, nota de que um estudo, um registro americano feito, mostrou que 45% dos serviços de emergência médica já utilizavam estes dispositivos para fazer compressões durante o transporte de ambulância. Portanto, são circunstâncias atípicas ou a realização de algumas técnicas médicas que exigem a utilização destes equipamentos. E, portanto, é sabido que utilizar este equipamento como suporte permite também aumentar a eficácia da reanimação e aumentar também a possibilidade, então, do contributo para a doação de órgãos, tendo assim um impacto maior naquilo que é a saúde pública. Para que seja possível encaminhar as vítimas em paragem cardiorrespiratória para estes centros de ECMO, então é necessária a reanimação de alta qualidade e, obviamente, que o INEM, dado o seu contexto no nosso país, é responsável pela definição das atividades do Sistema Integrado de Emergência Médica e, nomeadamente, por aquilo que as viaturas médicas de emergência e reanimação fazem as suas atividades. E, portanto, estávamos obrigatoriamente envolvidos num processo de desenvolver esforços para que, no nosso país, esta realidade se tornasse real, por assim dizer. Apesar de tudo e daquilo que é o suporte científico e da adaptação que tem sido feita ao longo dos anos àquilo que é o conhecimento e as guidelines internacionais, também é necessário que no nosso país exista um suporte legislativo que nos permita, obviamente, atuar
neste sentido. E em 2013 foi publicado o despacho que permite a colheita de órgãos em paragem cardiocirculatória. Isto é, significa que doentes que entram em paragem cardiorrespiratória e que em tempo útil são submetidos a manobras de reanimação, mas que elas se revelam infrutíferas. E, portanto, nessa medida, aquilo que está relacionado diretamente com a vida do doente não tem capacidade de resolver a situação. E, portanto, aí temos que ter uma nova perspectiva e temos que pensar um bocadinho mais além e no benefício que será para muitas outras pessoas a possibilidade de colheita de órgãos. E, portanto, só com este suporte legislativo foi permitido também desenvolver muito daquilo que fez com que este projeto andasse para a frente. E, portanto, desde o início que o INEM esteve, obviamente, integrado naquilo que foi a produção da documentação de suporte e que foi muito dinamizada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, assim como o contributo de várias unidades de saúde do SNS para que isto se tornasse um objetivo tangível. Este problema de saúde pública tem obviamente uma contextualização clínica, ou seja, não é algo que vamos pegar e fazer totalmente de novo. O conceito de cadeia de sobrevivência é um conceito já subejamente conhecido e que implica que haja uma sequência de ações, de gestos, dedicados a salvar vidas. Isto é particularmente importante porque o tempo aqui é um fator que tem uma importância verdadeiramente vital. E, portanto, tem sido o core business do INEM, digamos assim, atuar em todas as fases desta cadeia de sobrevivência, desde ensinar a população em geral a fazer suporte básico de vida, a reconhecer as situações, a alertar os serviços de emergência, na disseminação daquilo que é a desfibrilhação automática externa em locais, espaços públicos e também em treinar profissionais e equipar as suas viaturas para que possam fazer suporte avançado de vida e levar os doentes para as unidades hospitalares. E, portanto, isto é obviamente uma sequência de gestos, porque não temos capacidade de pôr um médico e todo o equipamento junto a cada cidadão e, portanto, queremos uma resposta imediata, sequencial e atualmente consideramos, obviamente, aquilo que é um patamar de excelência comparável àquilo que de melhor se faz também nos outros países, que é conseguir encaminhar doentes para a ECMO, salvando assim vidas. Para que este processo tenha lugar, como é óbvio, nós temos que pensar que há aqui um esforço financeiro importante na aquisição de equipamentos e também na formação, na manutenção do programa e na capacidade de auditar aquilo que é feito, sempre numa perspectiva de melhoria contínua. E, portanto, temos que otimizar o custo e o benefício. E assim é preciso estabelecer prioridades. Por um lado, se vamos encaminhar doentes, ou se aqui um dos objetivos é encaminhar doentes em paragem cardiorrespiratória refratária para os centros de ECMO, temos que considerar, em primeiro lugar, áreas geográficas de maior densidade populacional e proximidade aos centros de ECMO. E depois, obviamente, garantir que todos os fluxos e todos os pressupostos estão, obviamente, adequados e corretamente integrados na cadeia de sobrevivência. Assim, perante estas questões, o que é que efetivamente nos propusemos a fazer? Não mais do que aplicar estes conceitos à realidade e materializar estes pressupostos. E, portanto, foi a participação na definição dos circuitos necessários para encaminhar doentes que sofreram episódios de paragem cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar para os centros de ECMO, a disponibilização dos equipamentos que permitem fazer uma reanimação de alta qualidade, portanto, com compressores cardíacos nas viaturas médicas e, obviamente, garantir a formação de todos os profissionais envolvidos neste circuito, desde os tripulantes das viaturas médicas até aos profissionais dos centros de orientação de doentes urgentes. E para vos dar nota, para mim este de facto é o slide central desta apresentação, para que esta estrutura funcione de uma forma muito eficaz, tem que ter, obviamente, este suporte todo em seu redor. E, portanto, a definição de circuitos é de fundamental importância, porque, uma vez que aqui o tempo conta, não pode haver dúvidas que tem que estar uma equipa preparada quando o doente chega à sala de emergência, uma equipa altamente diferenciada, com equipamento de ECMO. Também não pode haver dúvidas que, no primeiro momento em que a viatura médica chega ao local, tem que rapidamente ativar todo este circuito e, para isso, é preciso
preciso e fundamental fazer formação. Não só formação do ponto de vista técnico, mas também, obviamente, nos circuitos. Depois, o investimento e a necessidade de distribuir os equipamentos para que todos tenham acesso e, finalmente, fazer, obviamente, aquilo que é a monitorização e a avaliação dos resultados. Dar-vos nota aqui também que temos uma mudança importante de paradigma. Se aquilo que tem sido o histórico da atitude perante o doente em paragem cardiorrespiratória é a reanimação e levar o suporte avançado de vida ao doente e atuar no local da ocorrência, aqui é requerido que as equipas rapidamente percebam que têm que encaminhar este doente para o hospital e, portanto, fazem-se atividades ou tarefas, atitudes que são fundamentais, mas todo o processo tem que ser feito tendo em conta já este transporte para que o doente chegue rapidamente ao hospital. E, portanto, para a atividade acontecer, tem que ter todo este suporte em seu redor. Então, perante estes conceitos, como fomos então fazer a implementação deste projeto? Foi definida uma metodologia de implementação. Esta metodologia foi obviamente trabalhada em conjunto com o IPST, o Centro Hospitalar de São João, já falarei mais à frente, o Gabinete de Secretário de Estado da Saúde e o INEM. Foi feita também a aquisição dos dispositivos médicos, foi feita a formação das equipas, deu-se início à atividade em forma de projeto piloto, fez-se monitorização da atividade e dos indicadores e, finalmente, a expansão a nível nacional. E, portanto, o projeto piloto foi feito na região norte. Em primeiro lugar, houve necessidade de identificar o centro que reunia características para receber estes doentes, e passa publicidade, mas foi o Centro Hospitalar de São João, que já dispunha de uma equipa de ECMO a funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Foram identificadas viaturas médicas que cumpriam o critério tempo de distância relativamente à sala de emergência deste hospital e foram adquiridos os compressores, assim como foi feita a formação das equipas e a otimização dos circuitos de doentes. Implementado o projeto, foram também definidos indicadores de monitorização da atividade e objetivos e, portanto, prendiam-se sobretudo com o número de doentes encaminhados para o Centro Hospitalar de São João, o aumento do número de órgãos escolhidos em doentes, em dadores, em paragem cardiocirculatória, o aumento do número de transplantes com recurso a órgãos de dadores em paragem cardiocirculatória e a avaliação de resultados um ano após a implementação do projeto e, portanto, em outubro de 2017. Efetivamente, os resultados superaram muito aquilo que eram as expectativas. Ficamos aqui na dúvida se porque foram pouco ambiciosos quando se traçaram os objetivos, mas o que é um facto é que foram encaminhadas 36 situações e das quais houve 4 recuperações de vida e, quanto às restantes, estavam previstas 16 doações e 13 transplantes, foram obtidas 44 doações e foram efetivamente transplantados 33 órgãos. Perante este sucesso, foi obviamente prevista a expansão a nível nacional. Obviamente aqui havia a dependência daquilo que era, mais uma vez, o suporte legislativo e foi feito um despacho em 2017 que reconheceu os centros de referência para ECMO em Portugal continental. Foi feita então a extensão do projeto a Lisboa, que pelas características foram envolvidos 2 centros hospitalares e 5 viaturas médicas, às quais se repetiu o processo formativo semelhante àquilo que se tinha feito no projeto piloto. Quanto a resultados, e na altura em que fizemos a submissão deste projeto, não tínhamos os resultados ainda tão apurados, mas efetivamente um ano está-se a cumprir agora, em outubro, e portanto aquilo que temos para vos mostrar é que, de acordo com os nossos registros, já foram encaminhados 165 doentes, sendo que, relativamente ao Centro Hospitalar de São João, estamos a juntar a atividade de 2 anos e portanto, destes números, 25 pessoas efetivamente sobreviveram, foram considerados potenciais dadores 56. E informo já que estes são aqueles que nós, INEM, consideramos
os números adequados para vos transmitir, porque aquilo que está relacionado com a efetiva colheita e transplantação são números que terão que ser disponibilizados por outras entidades, porque o papel do INEM termina, digamos assim, na medida em que entrega os doentes nas salas de reanimação às equipas de ECMO, e são essas equipas multidisciplinares que depois vão fazer a análise e a integração, digamos assim, e os passos subsequentes. Perante isto, o que é que nós, de facto, ainda esperamos que aconteça? Portanto, não esgotámos nesta implementação no Polo em Lisboa tudo aquilo que achávamos que poderia ser o contributo do INEM para esta atividade e, efetivamente, pensámos que era importante que todas as viaturas médicas tivessem a capacidade de executar manobras de reanimação neste contexto, porque são unidades dinâmicas, digamos assim, e se um dia de facto não estão na área, no outro dia poderão estar e temos que ter, obviamente, uma capacidade transversal da atuação destes meios no nosso país. E, portanto, investiu-se na aquisição dos equipamentos e na formação dos operacionais das viaturas médicas e do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica e do CODU. Relativamente à questão do investimento necessário, é um investimento importante e tivemos aqui o financiamento, o contributo importante da EDP Solidária, que financiou em 280 mil euros aquilo que foi um custo de 370 mil euros. Está previsto para breve que a equipa de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra consiga também dinamizar a capacidade de resposta 24/7, portanto é uma questão de afinação de circuitos e eventualmente outras questões, mas já tivemos algumas reuniões com este centro hospitalar para poder ir mais longe e, portanto, entrar também neste circuito e em função dos resultados e daquilo que seja a disponibilidade financeira, o INEM também almeja, digamos assim, conseguir disponibilizar estes equipamentos nas ambulâncias de suporte imediato de vida e nas ambulâncias de emergência médica, o que acarretará ainda alguns custos. Assim, e resumindo, penso ter-vos dado nota do enquadramento, portanto, da relevância deste problema do ponto de vista de saúde pública, que tem importância clínica e económica. Os nossos objetivos foram, efetivamente, conseguir melhorar a acessibilidade a estes cuidados diferenciados de saúde, seja de forma direta, pelo encaminhamento dos doentes, seja de forma indireta, através de um contributo para a capacidade da doação de órgãos. Na implementação deste projeto, tentámos pensar um pouco mais à frente, ou seja, conseguir que já todas as viaturas médicas tivessem esta capacidade, pese embora não estivessem neste critério de tempo de distância dos centros hospitalares, que neste momento têm esta capacidade, e almejamos ou esperamos ter conseguido, assim, de alguma forma, garantir uma maior equidade naquilo que é a resposta da emergência médica e também destes centros hospitalares no país. E, finalmente, antes de vos agradecer, tenho que vos dar nota que este projeto, pela sua envergadura, como poderão entender, envolveu múltiplos profissionais e serviços dentro do INEM e também o contributo, obviamente, daqueles que aqui designo como parceiros, sendo que o que eu estou a dizer é que tivemos os contributos e o apoio destes que estão ali referenciados, não apenas naquilo que lhes competia na parte comum do projeto, digamos assim, mas em muito também facilitaram que nós pudéssemos levar, sobretudo, a parte formativa aos nossos profissionais, o investimento e também a liderança, e aqui terei que nomear um nome, que é o nome da doutora Ana França, foi uma grande dinamizadora deste projeto. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Só um bocadinho, pode haver alguma questão. Muito obrigada, muitos parabéns. Ninguém tem dúvida, de facto, sobre o valor que este projeto acrescenta em ganhos em saúde e o impacto que tem na vida humana, no salvamento de pessoas. Alguma questão? Eu não tenho nenhuma questão. Bom, fundamentalmente, eu queria fazer aqui um statement, como costuma dizer. Dentro do Serviço Nacional de Saúde, por vezes a entidade que é mais atacada e de forma absolutamente injusta é o INEM. E é dentro... Eu disse justamente. Não, então foi um lapsus língua, foi um ato falhado.
Injustamente, porque, de facto, dentro das entidades do Serviço Nacional de Saúde, é dos serviços que apresenta melhores resultados e tendo a vantagem, até aos olhos do cidadão e dentro da esfera da percepção do cidadão, os resultados no mais curto prazo. Portanto, era a declaração que eu queria fazer. De resto, o sucesso deste projeto tem muito a ver com o seu último slide, que é um projeto de envolvimento nacional. Envolveu os técnicos, envolveu os políticos, como deve ser, e, acima de tudo, teve uma grande aceitação da chamada sociedade civil. Eu próprio tive a oportunidade de participar na entrega dos compressores mecânicos, exatamente, em Lisboa, e vi o entusiasmo. É só para dar os parabéns e para continuar o bom trabalho que tem vindo a desenvolver. Muito obrigado. Obrigada.